Olá, querido professor, seja bem-vindo a mais uma lição da nossa escola dominical. Neste trimestre, no primeiro trimestre de 2025, nós estamos trabalhando a revista Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma. E hoje nós vamos falar da lição número 6, Ouvir, Sentir e Realizar. Querido professor, todas as nossas lições ela têm um objetivo muito prático, né, de ser prático e direto ao ponto para o nosso aluno, né? O nosso objetivo aqui é despertar o interesse do aluno para missões, para evangelismo, para que de fato ele saia às ruas para evangelizar. Nosso texto-chave está em Neemias capítulo 1, verso 4. Quando ouvi isto, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Nossa síntese da lição é: nessa lição, veremos como a sensibilidade ao chamado de Deus e a compaixão pelo sofrimento das pessoas nos move a ouvir, sentir e realizar. Como objetivo nessa lição, nós temos o objetivo de compreender o papel de Neemias como um exemplo de liderança e obediência ao chamado de Deus. Segundo ponto é refletir sobre o processo de ouvir, sentir e realizar, como ele se aplica à obra missionária. E terceiro ponto é inspirar-se em Neemias para agir com planejamento. Há um pregador muito famoso que chama Karl Barth, e eu gosto muito dessa frase dele, que ele costuma dizer que o pregador ele deve ter em suas mãos, ou seja, numa das mãos a Bíblia e na outra mão o jornal. Por quê? Ele diz isso, né? Segundo Karl Barth, o pregador ele deve ser atualizado. Ele deve estar atualizado da situação do mundo, como o mundo está vivendo, para que através da palavra de Deus ele possa anunciar Cristo para o mundo de agora. Nossa leitura bíblica, Neemias 1, do verso 1 até o 4. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro não estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. E estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Bom, a título de introdução e a título de entendimento, eu separei até aqui um software aqui que é o Paint, né? Justamente para poder ilustrar melhor. O que acontece? Eu vou desenhar aqui uma linha do tempo, querido professor. Nós sabemos que a linha do tempo, nesse cenário aqui, ela é regressiva. Então, nós vamos ter aqui deste lado o ano 586. Vou até escrever no outro teclado. 586 AC. E eu vou aumentar, né, querido professor? Porque senão vai ficar difícil a ver, né? Então, aqui, ó, nós temos 586. Embora esteja pequena a letra, dá para ver. Avançando um pouquinho na linha do tempo, nós temos aqui o ano 539. 539 antes de Cristo, né? AC, tá? Então aqui nós temos o ano 539. Aí avançando mais um pouquinho na linha do tempo, nós temos aqui o ano 445. 445 AC. Certo?
E aqui eu vou colocar mais um, que é 433. 433 AC. Ok. Então, nessa linha do tempo, querido professor, deixa eu dar um zoom aqui. O que nós vamos ter aqui? Nessa linha do tempo, aqui no ano 586, é quando começa o exílio cativeiro. Então, nós temos aqui o exílio cativeiro, 586. Já no ano que... Então, aqui, ó, os judeus, o povo judeu, ele está exilado na onde? Na Babilônia. Então, eu vou digitar aqui, ó, Babilônia. Oh, não foi. Digitei no teclado errado. Babilônia. Vou ficar sem acento aqui mesmo, mas só para ilustrar. Então, eles estão exilados na Babilônia. Já quando a gente avança aqui na linha do tempo, no ano 539, Ciro o Grande, ou Ciro II, ele derrota a Babilônia. Então, entre 586 e até 539, nós temos aqui a derrota da Babilônia, tá? Exatamente nesse ponto aqui, a Babilônia é derrotada. E o que acontece? Ciro, ele permite que o povo volte para a sua terra e reconstrua os seus templos. Então, todos aqueles que estavam aqui exilados na Babilônia, eles voltam de cativeiro. Ok? Eles voltam de cativeiro. Então, eles retornam. E onde entra a história de Neemias aqui? A história de Neemias entra aqui. Por quê? Porque exatamente aqui, no ano 445, deixa eu digitar aqui, Neemias. Exatamente aqui, querido professor, entra a história de Neemias. Na verdade, exatamente neste ponto que Neemias vai para Jerusalém, tá? É exatamente nesse ponto que ele vai para Jerusalém. Entre 539 e 445, há uma pequena linha do tempo aqui. Uma pequena linha do tempo, de cerca de 6 anos, tá? 6 anos aqui. Essa pequena linha do tempo aqui, de 6 anos, entre o retorno do povo de cativeiro, nós vamos perceber, através da leitura da palavra de Deus que nós fizemos, e aqui eu retorno à lição, eu vou voltar aqui na leitura, que, ó, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém, ou seja, sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado. Então vamos voltar ao nosso desenho aqui. O que acontece? Esse período aqui, a gente não vai saber qual que é o período exato que Neemias recebe a notícia, tá? Pode ser que ele recebeu a notícia e demorou cerca de 1 ano. Pode ser que ele recebeu a notícia e demorou cerca de 6 meses, tá? Mas é importante entender que ele recebe uma notícia aqui e a gente não tem a noção do tempo aqui que se passa. Nós temos aqui o entendimento que a partir do ano 445 a.C., ele vai para Jerusalém. Então, este tempo aqui é o tempo que ele recebe a notícia e ele absorve. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. E vamos aqui, eu coloquei 433. Por quê? Porque é aqui quando Neemias retorna para Suzã, tá? Então é quando ele volta, tá? Então nós temos o retorno de Neemias. Só para ficar registrado. Bom, primeiro ponto aqui que eu queria destacar.
Uma cidade sem muros, naquela época, pensa assim. Eu não sei se você gosta de jogar, se você já jogou algum joguinho de conquistar terras, tipo, na minha época, eu não sou velho, mas eu gostava de jogar Age of Empires, que é tipo um jogo de conquista. Você vai conquistando território, você vai avançando, você vai conquistando lugares. E nessa época que eu jogava, né, que faz tempo, né, nunca mais joguei isso daí, nem sei se existe mais, mas na época que eu jogava, querido professor, a gente tinha que conquistar lugares. E assim, os lugares que não tinham muros eram muito fáceis de conquistar. Eram muito fáceis de avançar com tropas e conquistar aquela terra e ser fazer daquele povo escravo. Porque o jogo era isso, era um jogo de estratégia para conquistar territórios e você expandir o seu espaço. É exatamente isso que está acontecendo em Jerusalém agora. Uma cidade sem seus muros é uma cidade que ela corre o risco. É uma cidade que está em perigo. Então, o que acontece a partir daqui é o que vai nos trazer a reflexão dessa lição, tá? A partir dessa introdução, nós vamos ter a reflexão dessa lição. A título de introdução, embora eu tenha falado todo esse contexto, mas a título de introdução, aqui, Neemias, ele recebe uma notícia, ele recebe uma informação, e essa informação mexe com ele de um modo tão grande, que Neemias não consegue viver mais diante daquela informação. E para ser sincero, querido professor, o que eu gostaria que nessa lição nós conseguíssemos transmitir aos alunos? Eu gostaria de transmitir a responsabilidade que nós temos quando nós recebemos uma notícia e essa notícia nos impacta diretamente. Por isso que a frase do Calbart faz tanto sentido no começo ali. Por quê? Porque Calbart vai dizer que o cristão ou o pregador, ele tem que ter em suas mãos a Bíblia e o jornal. Por quê? Porque através das notícias nós vamos ter a sensibilidade de ouvir, sentir e realizar no meio da nossa geração. Eu tenho um exemplo aqui de um amigo meu, ele é missionário e ele sentiu de Deus de ir até a África. E ele conseguiu ir para a África. Ele não foi para aqueles lugares bonitos da África, não. Ele foi para um arquipélago ali que fica na região de Guiné-Bissau. Esse arquipélago é afastado da capital. E quando ele esteve lá, ele olhava para aquele povo. O lugar que ele foi, 90% eram muçulmanos. Ele olhou para aquele povo e ele falou para Deus: Deus, eu vou entregar minha vida neste lugar. Ele voltou recentemente para o Brasil, inclusive agora em março ele vai de novo para lá, em mais uma viagem missionária. Ele está construindo uma escola lá, porque o desejo dele é entregar a vida naquele país. Por quê? Porque ele viu, ele conheceu a situação. E aí nós entramos no primeiro tópico. O primeiro tópico nós vamos entender o que é ouvir. Antes, a gente tem a mania, eu vou me colocar aqui, a gente tem a mania de querer fazer as coisas, de sair fazendo, de muitas vezes só ir e fazer, né? Vamos evangelizar. Aí vai evangelizar, por quê? Porque, me chamaram, eu tô indo. Nós temos a mania também de fazer algumas coisas dentro da casa de Deus simplesmente para cumprir uma tabela, ou cumprir um requisito, ou cumprir uma agenda litúrgica que nós temos, né, dos afazeres.
E isso pode se tornar um grande problema. Por quê? Porque o cristão, aqui eu vou colocar o cristão, não vou colocar só o missionário. Embora o meu desejo é falar de missões, de evangelismo. Mas o cristão, ele primeiro precisa ouvir as necessidades. Ele precisa ouvir o que a igreja está precisando, o que a sociedade está precisando. Nós precisamos ter essa sensibilidade de entender o que esse povo está clamando. Aí você vai falar, John, eles estão clamando pela palavra de Deus. Sim, eles estão clamando pela palavra de Deus. Mas como eles estão clamando? Será que Deus não está querendo levantar um novo político no nosso meio? E quando eu falo assim, um político que seja íntegro, que seja correto, um político que seja levantado para fazer a diferença no meio da corrupção, para ser justamente a diferença, para ser o contrapé. Então nós olhamos para o cenário político e nós falamos, nossa, o cenário político está terrível. Mas nós temos que ter a sensibilidade de fazer diferente, fazer como Neemias, ouvir essa notícia e nos colocarmos na brecha para que Deus possa levantar homens e mulheres para enviar para aquele meio, para aquele lugar. Então, Neemias, se nós formos analisar, Neemias, ele ocupava a posição de copeiro do rei. E assim, a posição de copeiro, nós entendemos pela história que era uma posição, primeiro, escolhida a dedo. O copeiro, ele era uma pessoa escolhida a dedo, porque precisava ser uma pessoa de confiança, de extrema confiança. Não é só de confiança, mas de extrema confiança. Por quê? Porque ele comeria primeiro da comida do rei, mas nós sabemos, e isso através do decorrer da história, que aconteceu com tantos homens, reis que foram envenenados, porque o copeiro traiu o rei. Então precisava ser um homem de extrema confiança. E nós sabemos que Neemias era esse homem, temente ao Senhor, um homem correto, íntegro, que estava na presença do rei sempre feliz, sempre alegre, sempre com um sorriso. E porque nós temos propriedade para falar disso? Porque nós percebemos que o rei interage com Neemias a ponto de entender que o semblante dele já não está como antes. E esse tipo de situação pode ser uma situação embaraçosa para o copeiro. Porque nesse tipo de situação pode ser que o copeiro tenha recebido algum suborno, alguma ameaça de morte, ou alguém da sua família está em risco, e ele ceder à pressão de envenenar ao rei para que esse rei morresse e outra pessoa se levantasse, outra pessoa assumisse o cargo, ou até mesmo um exército invadisse aquele lugar. Então nós entendemos que estar diante da presença do rei era um risco para Neemias. Só que Neemias, quando ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derribados, ele ouviu aquilo com atenção e ele colocou aquilo no coração dele. E aqui eu quero destacar, querido professor, 3 pontos para que nós possamos levar esses pontos para a nossa sala de aula e tratar ele com nossos alunos. O primeiro ponto é a questão de ouvir o chamado de Deus. Este é o primeiro ponto. Na verdade, eu até inverteria a ordem. Se eu pudesse reescrever essa lição, eu inverteria a ordem. Por que eu inverteria a ordem? Porque, primeiro, nós precisamos ouvir o clamor do mundo. É isso que nós precisamos fazer em primeiro lugar, antes mesmo de até ouvir o chamado de Deus. Porque é através do clamor do mundo que nós vamos ouvir o chamado de Deus para nós. Hoje eu estou gravando essa aula, então no dia de ontem eu tive a oportunidade de estar com a missionária Raquel
de Lira, uma das nossas missionárias do campo. A gente gravou um podcast com ela, que foi muito bom, inclusive. E ela falou que quando ela foi para o México, ela viu naquele lugar um povo, que era chamado Adoradores da Morte, né? Ela viu naquele lugar esse povo Adoradores da Morte e ela sentiu de Deus, ela foi comovida pelo Espírito Santo a interceder por essas pessoas. Tanto que ela relata no testemunho dela, um jovem, uma família, na verdade, que ela ganhou para Jesus, desses adoradores para a morte. Por quê? Porque quando ela chegou naquele lugar, ela ouviu o clamor. Ela viu aquele povo cego, porque eles adoravam uma caveira, né? Eles adoram ainda, né? A maior parte da nação adora a caveira, que é a morte. E ela, naquele lugar, ela ouviu o clamor daquelas pessoas. Então, querido professor, o que a gente precisa passar para os nossos alunos? Que nós devemos ser como Neemias. Nós devemos estar com nossos ouvidos sensíveis para ouvir o clamor do mundo. Hoje, se nós formos parar para analisar, talvez os nossos ouvidos, eu me incluo nisso, estão sensíveis para ouvir reclamação. Hoje, talvez os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir sobre as muitas coisas que estão acontecendo no mundo secular. Talvez os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir as muitas contendas e confusões que estão acontecendo nos nossos dias e que muitas delas envolvem até mesmo placas de igrejas e denominações. Talvez os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir, muitas das vezes, as coisas ruins, as coisas péssimas, mas não a respeito de um mundo que está clamando, mas a respeito daquilo que só nos faz cansar espiritualmente, que só nos faz desanimar na fé. Mas eu queria, querido professor, inclusive eu sinto de Deus falar isso nessa aula, e eu estou sendo aqui movido pelo Espírito Santo a te dizer, querido professor, para que você leve ao seu aluno, para que nossos ouvidos sejam calibrados pelo Espírito Santo, para que nós venhamos ouvir o clamor do mundo à nossa volta, o clamor das almas à nossa volta, o clamor daqueles que precisam de Jesus à nossa volta. Porque uma vez que nós ouvimos esse clamor, é assim que nós somos despertados por Deus, a ouvir o chamado de Deus, a ouvir o que Deus quer. Neemias, ele ouviu o clamor de Jerusalém. Ele sabia o que Jerusalém queria. Ele ouviu o clamor da terra dele. E ele também ouviu o chamado de Deus. Porque ele se colocou, como nós lemos, em constante jejum, oração e lágrimas. O cristão precisa ser movido pelas lágrimas, pela oração e pelo jejum. É isso que move a vida de um verdadeiro cristão. Um cristão que não chora por almas, que não chora pelo mundo, esse cristão muito provavelmente ele já está acostumado, ou talvez ele seja um dos que está também clamando com o mundo, sedento junto com o mundo. Mas o Senhor Jesus nos chama para atender este chamado. E nós também devemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque nós devemos ouvir antes de agir. Nós devemos ter a sensibilidade do Espírito Santo de ouvir antes de agir. E eu quero que você entenda, eu vou exemplificar esse ponto de ouvir antes de agir. Quando eu fui para Afuá, eu estive lá em Afuá junto com o pastor Denso, e quando eu estive lá, essa história é só a título de
exemplo, tá, querido professor? Quando eu estive em Afuá com o pastor Denso, quando eu cheguei lá, meu irmão, o que eu queria falar de Jesus naquele lugar não estava escrito, né? Parece que quando a gente pisa em campo missionário, desperta em nós um desejo muito maior, muito mais ardente. E eu lembro que o pastor Denso, ele estava evangelizando uma família. Eu não sabia quanto tempo ele estava evangelizando e na verdade eu não sabia que ele estava evangelizando aquela família. Mas quando nós fomos até a casa dessa família, eu cheguei pro pastor Denso de canto e eu falei: pastor Denso, eu posso falar de Jesus para fulano? Aí o pastor Denso olhou para mim e falou: ainda não é o tempo. Aí eu falei: tá bom. E eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei: meu Deus, ainda não é o tempo. A pessoa precisando de Jesus, eu dentro de mim, né? A pessoa precisando de Jesus, precisando ouvir a voz de Jesus, e ele fala que ainda não é o tempo. E quando vai ser o tempo? Enfim, irmãos, quando nós saímos da casa daquela pessoa, ele veio conversar comigo e ele falou: John, deixa eu te mostrar um negócio. Aí ele começou a me apontar algumas pessoas que estavam fazendo parte do projeto. E ele falou: tá vendo aquela pessoa? Eu falei: tô vendo. Ele falou: John, eu demorei 3 anos para ganhar aquela pessoa para Jesus. E eu falei: pastor, como é que foi? Ele falou: deixa eu te explicar. Eu convidei ele para participar daqui do projeto. Ele vinha, ele dava aula, ele participava, ele viu as coisas. Ele falou: mas durante esse tempo ele foi vendo, ele só foi observando. Nunca eu abri a boca para ele para falar um A. E ele falou: mas teve um dia que o Espírito Santo falou no meu ouvido e falou: hoje é o dia. E ele falou: aquele dia que o Espírito Santo falou comigo, eu chamei ele numa salinha, que eles têm lá, alguma sala de criança, e ele começou a explicar o plano de salvação. E quando ele explicava o plano de salvação, aquele homem chorava e chorava. E quando ele terminou de explicar o plano de salvação, aquele homem, ele já não conseguia mais se conter. Ele ajoelhou e entregou a vida para Jesus. Por que isso aconteceu? Porque ele ouviu antes de agir. A nossa pressa por resultado, nos leva a querer agir antes de ouvir. Mas, se nós formos sensíveis ao Espírito Santo, nós ouvirmos o clamor do mundo, nós ouvirmos o chamado de Deus e nós ouvirmos antes de agir, na hora que o Espírito Santo falar: é agora, aí não vai ter como. Por quê? Porque vai ser uma ação certa, o momento certo e a hora certa. Então, veja a importância do ouvir aqui na história de Neemias. Avançando aqui, querido professor, nós vamos ao tópico 2, que é o quê? Além de ouvir, há também o sentir. E aí eu volto aqui na nossa linha do tempo, que nós fizemos um desenho aqui, não está muito bonito, mas é um desenho para nós entendermos. Lembra que nós falamos, deixa eu trocar a cor aqui, lembra que nós falamos a respeito deste período aqui, que foi quando o povo voltou do cativeiro e até Neemias ir até a Babilônia, né? Ou a Babilônia não, a Jerusalém, perdão. Esse período aqui é o período que Neemias sentiu, posso dizer. Porque no primeiro momento ele ouviu, mas depois que ele ouviu, ele começou a sentir. E quando eu falo aqui de Neemias que ele sentiu, me faz recordar Daniel. A gente percebe que quando Daniel ele vai orar pelo povo, eu fico analisando, se eu não me engano é no capítulo 8 de Daniel. Deixa eu até... Se eu não me engano é capítulo 8 de Daniel ou capítulo 9. Que quando Daniel vai orar pelo povo,
Daniel ele faz a seguinte oração: Senhor, nós pecamos. Aí você fala, Daniel era um homem de exemplo. Era um homem de uma conduta assim, uma conduta praticamente inigualável, igual aquele homem tinha, em termos de conduta. Nós dificilmente encontramos Daniel falhando na palavra, por causa da sua conduta. Não estou dizendo que ele não é um homem que falhou, muito pelo contrário, mas nós não encontramos, dificilmente nós encontramos na palavra Daniel falhando. E quando Daniel ele vai orar a Deus pelo povo, porque Daniel coloca-se como um intercessor pelo povo, ele fala: Deus, nós pecamos. E quando eu falo aqui que Neemias ele sentiu, é como se Neemias, presta atenção, Neemias estava em Suzã, mas é como se ele estivesse em Jerusalém. Isso é sentir. Sentir é colocar-se no lugar do próximo. É olhar as almas, é olhar o próximo com esse olhar, com os olhos de quem? De Deus. Então Neemias ele sentiu profundamente a dor e o sofrimento do seu povo, de modo que ele só conseguia chorar. Nós vemos as 3 ações, né? O choro, a oração e o jejum. Então, nós destacamos aqui 3 pontos sobre o sentir. O primeiro ponto é sentir o peso do quê? Da responsabilidade. É isso que... Esse é são tópicos que eu também poderia trocar a ordem. Porque o sentir a compaixão vem antes de sentir o peso da responsabilidade. Então vamos falar sobre compaixão. Sentir o peso, sentir a compaixão. Neemias, ele passou a olhar para o povo de Jerusalém com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. E Neemias começou a sentir sobre o seu próprio ombro o peso da responsabilidade. Ele começou a olhar como Deus olha para aquele povo. É isso. O sentir é olhar como Deus olha para aquele povo. Então, imagine Deus hoje, com o nosso Deus, o nosso maravilhoso Deus. Ele olhando lá do seu alto e sublime trono, mas ele não é um Deus distante, ele é um Deus de perto. Imagine ele olhando para a terra nesse exato momento. E ele olhando os corações, ele olhando o que está acontecendo, ele olhando todas as situações. Imagine o olhar de Deus. Se o olhar dele é o olhar que quer que seu povo se arrependa, que quer que seu povo se volte para ele, que quer que o pecador se arrependa, como diz a sua palavra, é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Então imagine esse Deus com o seu olhar que é como chama de fogo, olhando nesse exato momento. E agora é como se Deus ele compartilhasse com você esse olhar, para que você olhasse do modo que ele olha, para que você olhasse do modo que ele vê. Uma grande missionária, ela disse uma frase, ela fala assim, que no coração de Deus há uma grande ferida. E não entenda isso como uma frase, meu Deus, que frase herege, não. Mas essa ferida que ela colocou é esse olhar de Deus para o perdido,
para aquele que está distante. E Deus coloca essa ferida em nós. E essa ferida não é uma ferida que nos mata, mas é uma ferida que nos move em direção a essas pessoas. E aí aqui eu avanço para o nosso último tópico. Uma vez que Neemias, ele ouviu, que ele sentiu, ele pôde realizar. Uma vez que ele ouviu, que ele sentiu, ele pôde realizar. Só que ele só pôde realizar porque Deus permitiu que ele realizasse. O clamor de Neemias foi ouvido. Deus poderia falar para Neemias, eu vou fazer, mas não é você. Eu não vou usar você para fazer, Neemias. Estou levantando eu aqui em outro lugar um homem para ser enviado. Mas Neemias, tranquilize seu coração. Neemias, fique em paz, porque já estou mandando alguém. Deus poderia fazer isso? Poderia. Só que Deus escolheu Neemias. Deus escolheu Neemias. Foi o plano de Deus escolher Neemias. E nesse período que nós vemos que Deus chama Neemias a o planejamento. Embora Neemias estivesse impossibilitado de ir para Jerusalém, porque ele servia como copeiro e ele não poderia de forma alguma se dirigir ao rei para pedir. Foi o rei que perguntou e não foi ele que se dirigiu para pedir. Então, uma vez que nós entendemos que é Deus que move a situação, uma vez que Deus quer te enviar e enviar o seu jovem, que é isso que nós esperamos, né, professor? Que Deus levante o nosso jovem, envie os nossos jovens. Uma vez que nós entendemos que Deus quer fazer isso, nós temos que fazer o quê? Pedir para que o nosso jovem e até mesmo nós venhamos nos planejar. Planejar o quê? Digamos que Deus tenha tocado, e aqui a título de exemplo, tá? Mais uma vez, a título de exemplo. Digamos que Deus tenha tocado no coração do jovem e ele se sensibilizou porque ele ouviu o clamor de um mundo que estavam as crianças, vamos colocar, a taxa de orfandade no Brasil é assustadora. Há muitos órfãos no Brasil. E esse jovem, ele se sensibilizou por esse dado estatístico. Ele falou, meu Deus, essas crianças. E ele se sensibiliza. E ele começa a sentir um incômodo do Espírito Santo, que esse incômodo é do Espírito Santo, movendo ele nessa situação. Movendo ele nisso. E ele começa a fazer planos. E ele começa lá, Deus, o que eu poderia fazer, Senhor, para que essas crianças que não têm pais sejam impactadas ou venham ter um lar? O que eu posso fazer? E digamos que ele começa a planejar e ele coloca lá no esboço, no papel dele e fala, olha, se nós começássemos a falar na igreja sobre adoção, vamos criar um tema, um fórum ou uma série de mensagens sobre ser adotado e mostrar o modo que Deus nos adotou e mostrar quantos órfãos tem no país. E o jovem começa a fazer aquele planejamento e planejar e escrever e pensar em estratégias, e pensar em como poderia reduzir isso, em pensar. Agora Deus olha para esse jovem e fala, olha, eu vi você planejando. Eu estou vendo que você sente o que eu, Deus Todo-Poderoso, estou sentindo por essas crianças. Eu vejo que você está ouvindo, que você está orando, que você está jejuando por essas crianças. Calma aí, imagine Deus falando, né? Deixa agora eu mover algumas coisas aqui. Vou mover o coração de alguém. Eu vou mover o coração de fulano, de ciclano.
e Deus, eu vou financiar o seu projeto, porque é um projeto meu também. Então, querido professor, para nós concluirmos, é isso que a história de Neemias nos ensina, que Deus, ele nos chama a participar da sua missão, mas não só no aspecto de ir, não só, mas no de ouvir e no de sentir. O missionário não pode ser enviado se não houver a compaixão pelas almas. Um jovem e um irmão não pode sair às ruas para evangelizar ou para qualquer coisa que não seja movido por essa compaixão, por esse sentimento por almas. Porque senão tudo que nós formos fazer é ruína, não vai servir de nada. Agora, um coração que se permite ser movido por esse amor de Jesus, ele é como o Neemias. É aquele que ouve, que sente, mas que também se planeja. E ele atende ao chamado de Deus. O chamado que Deus o confiou. Então, professor, a nossa lição de hoje, a nossa lição número 6, é justamente para que nós venhamos entender e compreender este ouvir, sentir e realizar a missão que Deus nos confiou. Que você fique com Deus, querido professor, que a sua aula seja uma bênção, que seu aluno venha entender e compreender a cada um dos tópicos e dos assuntos que foram falados aqui, para a glória de Deus.